Vamos lá, pessoal. A gente vai iniciar agora no ciclo das contratações públicas. Essa aula ela é mais para situar vocês. Ela vai fazer uma introdução para que a gente, de fato, comece a falar sobre as fases da licitação e aí a gente precisa entender algumas coisas antes. Então, o objetivo inicial da aula é que os discentes, vocês, compreendam as peculiaridades inerentes ao ciclo das contratações públicas e as respectivas normas jurídicas e instrumentos que balizam os contratos públicos. Pessoal, vamos trocar em miúdos aqui. Num primeiro momento, a gente vai discutir o conceito de governança da contratação. Então, entendam que a lei antiga de licitação, que era a lei 8666, ela é de 1993. E em 2021 surgiu a lei 14133, a nova lei de licitações e contratos, e a forma que se pensava a compra lá atrás, em 93, mudou. E os instrumentos, os processos, eles são totalmente diferentes. E a governança da contratação ela é um conceito que materializa, que ilustra de forma bem incisiva essas duas realidades e essa nova, na verdade, a nova realidade para a gente contratar, para que a administração pública ela consiga realizar compras. Então, esse é o primeiro tópico que a gente vai discutir. Segundo, não tem como a gente falar em gerenciamento de compras se vocês não souberem que é um contrato administrativo. Então, a gente vai também discutir a questão de tipos de contratos e, eu já dei um spoiler aí, a gente também precisa saber quais são as legislações que são inerentes, que são pertinentes ao gerenciamento de compras públicas. Então, a gente vai discutir se a legislação antiga ela ainda está em vigor, se só está vigorando a legislação nova, que é a 14133. Existe uma série de coisas que vocês precisam saber relacionadas a esse tema para que a gente consiga de fato ter a base, ter o suporte para adentrar dentro dos tópicos que a ementa ela apresenta. Tranquilo? Vamos caminhando. Então, a gente, dentro de uma visão geral, vai trazer a introdução, definir a questão do contrato e trazer os fundamentos, que é a legislação. Tranquilo? Vamos lá. Então, a gente inicia falando um pouquinho sobre governança da contratação pública. A governança da contratação pública cumpre um papel essencial com o planejamento e estratégia da contratação, o monitoramento da execução dos contratos e a publicitação dos resultados. Então, pessoal, a governança da contratação ela é nada mais, nada menos do que a profissionalização na forma de comprar. Observem bem, em 93, a Lei 8666, ela trouxe de forma muito robusta, ela deu muita ênfase à fase externa a fase externa da licitação. Existia uma preocupação de que a parte de habilitação, de julgamento, toda a parte relacionada ao processo transcorrer de forma transparente, ilesa, de maneira a evitar fraudes, corrupção. Então, a Lei 8666 ela tinha muito mais ênfase na parte da fase externa da licitação. A Lei 14133, que já é de 2021, ela traz uma nova realidade. Ela dá ênfase à parte da fase preparatória, o que a gente chamava antes de fase interna, agora é a fase preparatória. Então a gente agora começa nessa nova lei a falar sobre
planejamento, a gente começa a trazer uma série de instrumentos que mensuram, que conseguem auferir ali se aquela contratação, ela, a última contratação transcorreu da melhor forma possível. Então agora existe um ambiente, a partir dessa nova lei de contratação, essa nova lei de licitações e contratos, existe um ambiente de maior profissionalização em relação à execução da compra. Agora a gente tem um instrumento do estudo técnico preliminar para verificar soluções, a gente vai discutir sobre ele mais adiante. Agora a gente tem o plano de contratação anual, tudo isso por meio da nova lei. Então a gente a partir da nova lei, a governança da contratação de maneira mais específica, ela traz ali um método para auferir ali uma eficiência, eficácia e efetividade para que as contratações elas não tenham mais erros, para que seja minimizado ali os erros em relação a uma futura contratação dentro do mapeamento dos processos, do passo a passo de cada ato que já foi realizado dentro daquele órgão, dentro e monitorado pela alta administração daquele órgão. Aí vamos agora tentar transcrever em termos práticos. A primeira vez que eu me deparei com esse termo, eu trabalhava lá em 2015 na diretoria de material e patrimônio, e o coronel Pedro Henrique, ele lá no Corpo de Bombeiros estava tocando alguns processos que eram inerentes a um programa chamado Alagoas Tem Pressa. Era um programa da Secretaria de Segurança Pública, e a gente, mediante esse programa, a gente colocou alguns projetos para serem para poderem fazer parte desse programa, e um deles era o projeto Gênesis, e a gente instruiu uma série de processos de aquisição de materiais de APH, de viaturas de resgate, com base nesse programa aí que é o Alagoas Tem Pressa. E foi quando eu vi falar pela primeira vez no termo governança, porque a secretaria, a alta administração dela, tinha uma conexão com a DMP, que cobrava resultados, cobrava que o processo tivesse os seus devidos encaminhamentos no cronograma previsto. Caso o processo ele não caminhasse, a governança ela procurava saber quais eram os problemas que estavam acontecendo, e ali, junto com o gestor processual, na qual eu figurava ali como gestor de alguns processos da parte de aquisição mesmo, fossem superados os gargalos, e ali foi quando eu tive a primeira oportunidade de entender qual era uma das facetas do trabalho da governança da contratação pública. Nessa época a gente ainda nem tinha o texto da lei, que é o próximo passo agora que a gente vai comentar. O termo governança da contratação, ele não é um termo somente doutrinário. Ele está no bojo da nova lei de licitações e contratos. Então observe, pessoal, que no artigo 11, aí quando fala o processo licitatório tem por objetivos, então fala o seguinte, né? No parágrafo único, ele fala que nos incisos os objetivos, e no parágrafo único é muito, muito interessante que ele fala: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alçar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo. Promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, e promover
eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Dois pontos muito importantes a gente consegue extrair desse parágrafo único. A primeira coisa é que a governança ela é responsabilidade da alta administração do órgão. Trocando em meados, se a gente fosse trazer aqui para o âmbito do Corpo de Bombeiros, a gente colocaria como responsabilidade dos setores estratégicos da corporação, né? Devido a uma questão de pasta, flutuaria ali nas responsabilidades do comando, diretoria de apoio logístico, né, que é a nossa DMP, né, que hoje chama-se de diretoria de apoio logístico, e a diretoria de planejamento e orçamento. Então esses três atores aí seriam os responsáveis, porque fazem parte da alta administração do órgão, setores estratégicos, e, portanto, ali encabeçariam essa questão da governança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele fala de mais um instrumento aqui que eu esqueci de falar anteriormente, que é a análise de risco. Então, a gente vai falar também isso mais adiante, mas esse parágrafo único ele enfatiza a questão da retroalimentação de uma contratação para que no ano seguinte seja reavaliado o custo daquela contratação, e aí a gente ter uma maior eficiência dentro. Ainda falando sobre a nova lei de licitações e contratos e a inserção do termo governança, a gente observa que no artigo 169 fala mais da questão de controle, né? Controle interno, controle externo, e aí é muito interessante, porque na nova lei ele divide em linhas de defesa essas questões de controle realizado pela administração pública. E aí no artigo 69 fala: as contratações públicas deverão submeter-se às práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação, então, que puder ser utilizado do ponto de vista de software para poder ter um melhor controle, isso é indicado, e além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Inciso 1. Então, a primeira linha de defesa integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Então, observe, aqueles profissionais que primeiro se debruçam sobre o processo são eles que compõem a primeira linha de defesa, e a nova lei de licitações e contratos, ela entende que a governança compõe essa primeira linha de defesa. A governança, como ela ela faz parte do bojo do órgão, da alta administração do órgão, é a primeira linha ali, talvez até com maior autoridade do que os demais componentes, mas a legislação não fala isso, mas compõe isso sim a primeira linha ali de defesa, a alta administração do órgão, que a governança ela tem que estar ali. Tranquilo? Vamos caminhando. Uma coisa também que eu coloquei aqui que é muito interessante, que resume bem essa questão da governança da contratação e da gestão de contratos, é que a gestão de contratos, ela diz como. A gestão de contrato diz se você vai instruir um processo para fazer uma aquisição por meio de ato de registro de preço, por meio de adesão, se há uma dispensa em razão do valor, uma dispensa emergencial, um processo licitatório convencional, ela diz como. A gestão de contratos, ela dá o meio. A governança, ela está ligada ao setor estratégico. Então, a governança, ela diz o quê? Ela dá a direção. A governança da contratação, ela mapeia os processos para que sejam tomadas decisões do ponto de vista da aquisição de materiais, do ponto de vista da prestação de serviços à administração, ter uma qualidade melhor, ter um material
que ele atenda melhor as necessidades dos respectivos órgãos. Então, assim, a governança da contratação, ela tem um aspecto muito mais minucioso, digamos assim, e estratégico do que a própria gestão de contratos, que é dentro daquilo que já foi deliberado para ser comprado, encontrar a melhor ali opção de como fazer. Uma forma de ilustrar essa questão da governança da contratação é falar sobre o planejamento. Então, na Lei 8666, a gente pouco falava do planejamento, mas observem que o artigo 5º da nova Lei de Licitações e Contratos, ele alça o planejamento ao status agora de princípio. Então, isso se alinha totalmente ao que a gente vem falando aqui do conceito de governança da contratação, e eu achei extremamente importante a gente colocar isso para vocês, que o planejamento agora ele foi alçado a um status de princípio pela nova Lei de Licitações e Contratos. Então, quais são as conclusões que a gente chega relacionadas a essa parte de governança da contratação? Primeiro, o preço do contrato não é definido só pelo custo do bem, serviço ou obra. Então, numa sessão pública, está acontecendo ali uma disputa entre os diversos fornecedores. A administração ela quer comprar algum tipo de material para atender o interesse público, óbvio. Por exemplo, a aquisição de um veículo. E aí, por que eu coloquei aqui a aquisição do veículo Duster, né? Isso aconteceu lá no Corpo de Bombeiros Militar da China. O custo do veículo Duster, a empresa que estava fornecendo o veículo, ela conseguiu fornecer esse veículo e ele foi o que foi contratado porque era um veículo de menor valor. O preço do contrato ele era o menor. E a empresa acabou ganhando e a administração lá do bombeiro da Malásia, lá da China, adquiriu esses veículos. Só que quando a gente agora fala dessa nova lei de licitações e contratos, a gente não pode só olhar, não deve ser somente observado o preço do veículo, porque existem outros fatores agregados que podem encarecer o contrato. O valor do contrato ele não é definido só pelo custo do bem. Por quê, pessoal? Se o veículo ele é mais barato, mas a manutenção desse veículo for muito mais caro, ou se esse veículo, as peças dele for de valor muito mais caro, acaba que ou as próprias peças do veículo não têm a durabilidade. Então, assim, o preço do contrato ele não é definido só pelo custo do bem. Existem outros fatores que a gente chama de externalidades que devem também estar incluso. E aí, por isso que é importante um instrumento que a nova lei de licitações e contratos trouxe, que é o estudo técnico preliminar, porque na realização do estudo técnico preliminar consegue-se aqui identificar outras situações, que são essas externalidades, que vai falar, que vai trazer informações de que, além, por exemplo, do valor do bem ser o menor, também aquele bem ele deve ter manutenção e durabilidade que sejam compatíveis com os interesses da administração. Então, isso é um ponto que ilustra bem o significado da governança da contratação. O valor do contrato, outro ponto, não se confunde com o valor de contratar. Então, por exemplo, aconteceu lá no Bombeiro do México, foram adquiridos veículos Agrale, só que será que existe manutenção preventiva, corretiva, lá no Bombeiro do México, para esse tipo de marca aqui, a Agrale? Será que chega a peça lá? Será que a gente vai ter condições de manter
aquele veículo durante muito tempo. Então, são coisas que devem ser avaliadas e que o valor da contratação, a forma que a gente contratava na Lei 8666, não conseguia, não tinha instrumentos para mensurar isso. E agora, na nova Lei de Licitações e Contratos, a gente consegue ter essa visão, porque, de maneira objetiva, existem instrumentos que materializam essas questões externas. E aí a gente conclui da seguinte forma: em realidade, o valor de contratar representa a somatória do valor do contrato, ou seja, aquela pesquisa mercadológica que você faz para saber o preço do veículo, por exemplo, custos do contrato. Então, é o servidor que trabalhou para poder realizar o estudo técnico preliminar, a administração, todos os servidores que trabalharam para produzir para materializar aquele contrato, os custos da licitação. Então, existem órgãos específicos que, de fato, realizam a sessão pública, né, que fazem a parte da competição entre os licitantes, né, que no caso da gente aqui em Alagoas é a Angesp, e externalidades do contrato, como eu falei, que fatores externos, como, por exemplo, a manutenção do veículo, a durabilidade. Então, todos esses fatores, na verdade, eles devem ser averiguados, devem ser colocados na balança para quando for realizado um contrato, para quando a administração ela for contratar. E a conclusão final o valor de contratar é maior do que o valor do contrato. Então, aquele valor que a gente observa lá, a administração, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas está adquirindo o material X por R$ 300. Na verdade, o valor de contratar ele é muito maior, porque para manter aquele material X existe um custo, as pessoas que trabalharam naquele processo também existe um custo, e tudo isso tem que ser avaliado, porque muitas vezes o barato, o valor do contrato, ele não é o melhor indicativo, e sim o valor de contratar é o melhor indicativo para poder a gente diminuir os erros e profissionalizar e de fato ser atendido o que a legislação fala com essa nova lei de licitações, trazendo instrumentos e o termo da governança da contratação como matéria aí de frente para essa nova realidade de compras públicas. Superado isso, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a definição de contratos administrativos. A lei, e aí a gente vai fazer, pessoal, um paralelo. Muitas vezes a gente vai falar da Lei 8666, que é a antiga. Alguns momentos a gente vai falar da Lei nova, 14133, capitão. Mas por que a gente vai estar falando hora de uma lei e hora de outra? No momento oportuno, quando a gente falar dos fundamentos, aí vocês vão entender por que a gente traz as duas leis. Na verdade, pessoal, dando spoiler aqui, né? As duas leis ainda estão vigorando juntas, certo? E eu vou explicar cronologicamente como isso aconteceu, né? Mas, em princípio, a gente tem que passar para vocês as duas, porque as duas estão em vigor. Inclusive, a gente lá na DMP, a gente tem contratos pela Lei 8666 e contratos com a nova Lei de Licitação. Então, vamos lá. A Lei 8666 traz o conceito de contrato administrativo e é o seguinte: de acordo com o parágrafo único do artigo 2º da Lei 8666, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades de ação pública e particulares em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obras, se for a denominação utilizada. Pessoal, é o seguinte, esse conceito, observem, obrigações recíprocas, vontades para a formação de vínculo e estipulação. Em nenhum momento esse conceito ele traz a supremacia do interesse público, ele traz ali como norte, como ali um termômetro, como um fundamento para que haja ali um vínculo entre a administração e o particular, o interesse público como é, o termômetro. Então, esse conceito da Lei 8666 de 93, ele sofreu bastante crítica, porque ele não essa informação dentro do seu texto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Existem alguns exemplos de contratos que o CBMAL realizou, e aí eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão achar dentro da intranet do CBMAL. Vamos lá. Então, ó, entrou aqui na intranet, esse aqui é a minha senha, né, tudo mais. Aí, ó, vocês vêm aqui em DMP. E aí na DMP, a nossa CPL lá da DMP, eles colocam aqui eles colocam aqui, deixa eu abrir para mostrar para vocês. Nossa, a internet está ruim. pronto, aqui, ó. Aqui eles não atualizaram esse ano, mas até o ano passado era tudo atualizado. Então você tem aqui, você abre aqui e você tem todos os contratos que o CBMAL ele realiza, serviços contínuos, para vocês aí darem uma olhada e poderem saber sobre prazos, pegar o número do processo, saber quais são os serviços e quais as condições daquele serviço. Por exemplo, vamos voltar lá. O bombeiro ele tem um contrato com a Serquip, né, que faz a coleta ali de resíduos ali do pré-hospitalar. Então, se você quer saber as condições, você pode dar uma lida lá. Tem contrato de manutenção predial, que vos fala é gestor, então vocês podem dar uma lida lá e saber quais são as condições, porque a empresa realizou o serviço dessa forma, daquela forma, naquela condição, naquele regime. Então, são situações que vocês podem estar verificando e estar de forma pública lá na nossa intranet. Na nova lei estão definindo, né? A gente falou do texto da Lei 8666, e aí na nova lei de licitações e contratos não tem conceito expresso, de maneira objetiva, sobre contratos. Os conceitos, eles são doutrinários. Então, Maria Silvia de Pietro, ela disse, olha, à luz da nova lei, contrato administrativo é o ajuste que a administração pública nessa qualidade celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público. Então, aqui, ó, Maria Silva de Pietro, ela já fala que existe a necessidade da consecução de fins públicos. Eli Lopes Meireles também. Quando administrativo é o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público. Então, os doutrinadores aí do direito, eles já trazem, para fins de como foi construídos os regramentos da nova lei de licitações e contratos, eles já trazem essa lacuna que tinha na lei 8666, que é como norte dos vínculos criados entre a administração e interesse particular, o interesse público, a supremacia do interesse público como o norte. E mais uma vez também, Rafael de Oliveira, outro doutrinador, falando também, acrescentando aqui o interesse público dentro desse vínculo. Vamos caminhando. E aí, pessoal, vocês precisam entender que existem
uma diferença entre contratos da administração e contratos administrativos. Os contratos de administração são aqueles acordos de vontades opostas de que o Estado é parte integrante que, por sua vez, podem ter natureza de contrato privado ou de contrato público. Então, existem sim alguns nichos de contratos em que a administração ela contrata com um particular e este contrato ele tem natureza privada como regra principal. E aí a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante. Não é a regra. E não é exatamente a matéria do nosso curso aqui. A ênfase maior vai ser dada a esse segundo ponto, que é os contratos administrativos. Então, observem que existe uma diferença. Contratos da administração é diferente de contratos administrativos. Contratos da administração são acordos de vontades opostas, ok? Mas podem ter natureza de contrato privado ou de contrato público. Já nos contratos administrativos, o objetivo do tema aqui abordado, né, destina-se ao funcionamento da máquina administrativa e são regidos por normas especiais, diferentes das que regem os contratos privados, devendo conter cláusulas exorbitantes. Pessoal, essas cláusulas exorbitantes são cláusulas que a administração ela coloca as suas prerrogativas. Existe uma relação de verticalidade entre a administração e o ente privado, aonde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a administração ela pode rescindir um contrato de maneira unilateral e conferindo isso como uma de suas prerrogativas e sendo uma cláusula exorbitante, uma relação de verticalidade entre a administração e o ente privado. Isso caracteriza os contratos administrativos. Contratos de administração, não. Você tem uma relação de horizontalidade, você tem uma relação onde o ente privado ele meio que se iguala ali à administração. Isso muito referente às características de mercado de alguns tipos de serviços que a administração precisa. Por exemplo, quando a administração ela tem que locar um imóvel, existe características daquele tipo de nicho de mercado que requer que a administração tenha uma relação de horizontalidade ali na hora de contratar. E aí isso é um contrato da administração e não um contrato administrativo. É importante que vocês entendam de maneira muito clara essa diferença. Então, vamos tentando agora resumir, né? Contrato da administração é qualquer contrato celebrado pela administração pública. Contrato administrativo, que é diferente, são contratos celebrados pela administração pública com cláusulas exorbitantes. Esse artigo 104 da nova Lei de Licitações e Contratos, ele fala sobre as questões das prerrogativas da administração. Outra situação, nos contratos de direito privado, a administração pública se nivela ao particular, horizontalidade. Isso se alinha, se coaduna com os contratos da administração. Nos contratos de direito público, existe a supremacia da administração pública em relação ao contratado. É uma relação de verticalidade. Vamos ver aqui de maneira ilustrativa agora, para vocês entenderem melhor. Então, contratos da administração é regido de maneira predominante privado, é uma relação de horizontalidade entre a administração pública e o ente privado. No que couber, vai ser aplicado normas de direito público, mas de maneira subsidiária, e exemplos são aquisição de seguros, locação e financiamento. Já contratos administrativos, que é o nosso foco aqui, são regidos por normas de direito público de forma predominante. É uma relação de verticalidade que a administração tem com o ente privado. Mas no que couber, é aplicado também normas de direito privado.
certo? Mas principalmente, assim, de maneira predominante, o direito público. Tranquilo? E aí, exemplo, concessão aqui, mas todos os nossos contratos administrativos, né, que a gente tem, eles são regidos por esse tipo de modelo aqui, por esse tipo de formato. Então, ainda acrescentando aqui a questão de definição, né, o artigo 54 da lei antiga, da 8666, ele fala que os contratos administrativos de que trata esta lei, materializando o que eu já expliquei, né, regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, como eu expliquei, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Então, como regra geral, direito público e supletivamente disposições de direito privado. Ok? Aqui, só uma forma de complementar também, os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas, que definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vincula. Além da definição de contrato administrativo no bojo da lei antiga, no artigo 54, na lei 14.133, a lei nova, ela reafirma o mesmo conceito de contrato administrativo. Vamos ler. Os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Então, pessoal, mais uma vez, falando aqui que os contratos administrativos, eles são regidos de forma predominante por direito público e no que couber supletivamente pelo direito privado. Encerrando essa parte de definição de contratos administrativos, agora a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos, quais são as legislações inerentes às questões de contratos administrativos. Inicialmente, a gente pode dizer que o arcabouço jurídico que fundamenta os contratos administrativos é dado pela Lei 8666, em seu capítulo 3, dos contratos, aí a lei antiga, e na lei nova, a 14.133 de 2021, o título 3 dos contratos administrativos. Capitão Oliveira, mas qual legislação a gente deve utilizar? Né? Por que durante todos os momentos você está sempre fazendo menção a 14.133, que é a lei nova de 2021, e a lei 8666? É o seguinte, pessoal, vamos seguir aqui, depois a gente retorna. O artigo 190 da lei 14.133, que entrou em vigor em 1º de abril de 2021, ele fala o seguinte, a gente vai começar a entender de forma detalhada. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então, quando a lei 8666 ela deixar ela não tiver mais validade, ela for revogada, se porventura um contrato ele foi assinado com o regime da lei 8666, ele mesmo com a lei revogada, ele tem continuidade até que aquele contrato ele se encerre. Tranquilo? Essa é a primeira deliberação da lei 14.133 para esse momento de transição. E aí, vamos continuando. Segundo, artigo 191, ele diz assim, olha, até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com esta lei, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e aí a gente vai dar uma pausazinha. É o seguinte, pessoal, o artigo 193, quando foi publicado a lei 14.133, em 1º de abril de 2021, o artigo 193 ele falava o seguinte, ele falava que 3 legislações, ele fala que a lei 8666, ele fala que a lei 10.520, a lei 8666 é a antiga, né, a legislação de licitação, a 10.520, que é a lei que fala sobre a modalidade pregão, e a 12.461, que é a RDC, é inerente à questão de contratação de obras públicas. Esse artigo 193, ele fala que essas 3 legislações que eu acabei de citar, elas ainda estariam em vigor, juntamente com a nova lei, que é a 14.133, durante um período de 2 anos. Quer dizer que essas legislações, o artigo 193 fala que estas legislações que eu citei seriam revogadas, e aí eu vou explicar porque eu estou falando elas seriam revogadas em 31 de março de 2000, ela só teria validade, na verdade, até 31 de março de 2023. A partir de 1º de abril de 2023, a lei 14.133, ela passaria a vigorar de maneira sozinha, de maneira solitária, né? Era importante ter essa transição com um período para que houvesse uma adaptação, por uma diversidade de motivos que a gente vai explicar daqui a pouco.
Então, esse artigo 191, a primeira coisa que ele está falando é essa, olha, até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, 2 anos, e as legislações que eu citei, que é 8.666, 10.520 e 12.461, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. Então, olha, nesse período dos 2 anos, a administração pode optar em contratar com a 14.133 ou com a 8.666. E como é que faz essa escolha? Aí é que o artigo 191 explica. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Então, o que é que ele complementa aqui? O artigo 191 ele diz assim, olha, no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, deve ser ali indicado, deve ser colocado ali de forma objetiva qual é a legislação que vai estar ali regendo aquela contratação, se é a nova lei ou se é a lei antiga. E o que não pode fazer, o que é vedado, é a aplicação combinada destas legislações. Eu não posso usar no que for conveniente a 14.133 e no que for conveniente a 8.666, certo? Eu não posso. Ou eu escolho um regramento ou a outra norma. Tranquilo? Então, foi isso que aconteceu. Quando foi publicado em 1º de abril de 2021 a 14.133, em resumo, existia um prazo ali de 2 anos para que houvesse ali uma adaptação da administração, já que também a 14.133 trouxe uma série de inovações que existiam do ponto de vista estadual, que fossem regulamentadas. Por exemplo, estudo técnico preliminar, existia a necessidade de dizer como era que iria ser feito esse estudo técnico preliminar, plano de contratação anual, é uma inovação também da Lei 14.133. Ela falava que existia necessidade, que os órgãos tinham que se adequar, mas não dizia como fazer, e dizia que teria que haver um decreto estadual que regulamentasse dentro do âmbito dos estados como seria feito essas inovações que a Lei 14.133 trouxe, certo? Outra coisa, o parágrafo único aí ele complementa e fala assim, ó, na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2, ou seja, a lei antiga, né, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência, certo, pessoal? Então, se optar pela lei antiga, o contrato vai ser regido até que ele se encerre, até a finalização dele, durante toda a sua vigência, pela lei que foi escolhida. Aqui, pessoal, eu trago um exemplo do que não deve ser feito. Então, aqui esse extrato aqui do Covid, é um extrato de dispensa de licitação. Se você observar bem, na publicação, né, do Diário Oficial, do extrato, houve aqui uma mistura das duas legislações. Aqui ele fala em conformidade com a Lei de Licitações 8.666 e suas modificações, bem como com a Lei 14.133. Isso não é permitido, isso é vedado. A nova lei não autorizou utilizar as duas legislações dentro do mesmo instrumento de contratação. Isso aqui está errado, né? A gente também colocou aqui um outro exemplo de um aviso aqui de homologação num pregão eletrônico aqui do Tribunal Regional de Trabalho da 14ª Região. Se você observar bem, você tem aqui a Lei 10.520 de 2002, que é a lei de pregão, que insere a modalidade pregão, e misturando aqui com o artigo 71 da Lei 14.133. Não pode, né? Eu não posso misturar a lei nova com a lei antiga. Então, a gente trouxe isso aí para ilustrar. E agora eu queria voltar um pouquinho aqui, pessoal. Então, respondendo a pergunta, mas qual legislação utilizar? Respondendo, até 31 de março de 2023, a administração ela iria escolher qual legislação utilizar e ali seguir aquela legislação sem poder combinar as duas dentro do âmbito do processo. Beleza? E aí, esse prazo ele se findou, né? 31 de março de 2023 passou. E qual foi a situação? A situação é que o brasileiro ele deixa tudo para a última hora. E até o dia 31 de março, quando houve a publicação dos 13 decretos, inclusive está lá na intranet nossa, lá naquele campo da DMP que eu mostrei anteriormente, a gente não tinha até então as regulamentações desses instrumentos inovativos que a 14.133 trazia. Então a gente não sabia, até o dia 31 de março de 2023, como é que a gente ia fazer um ETP, por exemplo, que é o estudo técnico preliminar, como a gente ia fazer o plano de contratação anual. Então a gente só teve uma regulamentação disso a partir da publicação destes decretos em Diário Oficial no dia 31 de março de 2023. Ao mesmo tempo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele baixou uma medida provisória, também no dia 31 de março de 2023, prorrogando a lei 8.666, a lei antiga de licitação, a 10.520, e a 12.462 de obras públicas, né, de contratação de obras, para até o final do ano, aqui, 30 de dezembro de 2023. Então, aquele prazo que a Lei 14.133, a partir do dia 1º de abril de 2023, iria vigorar sozinha, agora não é mais verdade.
a partir dessa medida provisória, que teve aqui em 30 de março, do governo federal, o prazo ele foi estendido até 30 de dezembro de 2023, então somente a partir aí do dia 1º de janeiro de 24 é que a 14133 ela passa a vigorar de maneira solitária, certo? Mas aí passando aqui já alguns spoilers para vocês também, eu tive a oportunidade de participar do curso da Escola de Governo e assim, existe uma tendência muito forte de que haja uma nova prorrogação a nível de governo federal para que estas leis antigas elas continuem ainda vigorando junto, né? Elas continuem aí ainda em vigor junto com a 14133 por pelo menos aí mais 6 meses depois do final de 2023, mas a gente vai ter que esperar aí para ver o que é que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então, trocando aí em miúdos, a gente tem aí até o final do ano ainda a nova lei, a antiga lei em vigor de maneira aí juntas, né? E a gente, por isso que em todo momento a gente faz menção à lei nova, à lei antiga, trazendo conceitos, porque muitos contratos eles foram tocados dentro do Corpo de Bombeiros pela lei antiga e outros pela lei nova. Então, a gente chega ao final aqui da aula, né? A gente trouxe aqui, se debruçou e conversou bastante sobre governança da contratação, falamos sobre definição do contrato administrativo e as legislações que fundamentam a questão de gerenciamento de compras públicas. Obrigado. E qualquer dúvida aí, entrem no fórum e coloquem lá. E não esqueçam de fazer o questionário avaliativo.